porque agora a gente traz entrevista importante. Falamos mais cedo sobre a saída de Danilo Dupas, do INEP, ele que pediu demissão nesta quarta-feira. INEP é o órgão ligado ao Ministério da Educação. Dupas alegou motivos pessoais. Carlos Moreno, que era diretor de Estatísticas Educacionais, é quem vai assumir o comando do Instituto a partir de agosto. A gente conversa sobre essa troca no INEP, aqui no 360, agora ao vivo, com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Ministro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Boa, ministro, vou colocar aqui ao seu lado já Renata Agostini, nossa analista de política, porque foi ela. Entrevista, Rê, obrigada. Começa você, então, e a gente toca daqui depois. Obrigada, Tainá. Ministro, muito obrigada por vir até aqui esclarecer essa troca e circunstâncias, falar também sobre os outros assuntos relacionados à educação. A primeira pergunta é, qual o impacto? Então, a gente tem uma troca no comando do INEP, faltando poucos meses para a realização do Enem, num contexto em que a gente já tem ali uma fila, né, de dirigentes do INEP. Essa é, se não me engano, a quarta ou quinta troca que a gente vê nesse governo. Por favor, me corrija, me faltou aqui o número exato, mas de fato a gente tem uma troca sucessiva ali no comando desse órgão que é tão importante e num ambiente em que a gente teve de novo uma frustração de expectativas em relação ao número de inscritos para o Enem, né? Então, qual o impacto que isso tem na realização das provas e o que o Ministério está fazendo para que não haja nenhum comprometimento à realização do Enem? Bom, boa tarde, Renata. O impacto ele é praticamente nulo, tá? Porque acho que o grande trabalho que nós fizemos nesses últimos anos no INEP foi institucionalizar os processos, né? A gente fez um grande trabalho de aprimoramento da governança e o Enem é um exame que é feito a muitas mãos, inclusive com vários parceiros externos, como os Correios, o consórcio aplicador, que envolve a Sesgran Rio, a FGV. E agora nós estamos numa fase do cronograma da aplicação do Enem, que as provas já estão elaboradas, já foram realizados todos os procedimentos internos no INEP para a conclusão da prova e a gente passa agora para aquela fase mais externa da aplicação do Enem, que é o envio da prova para a gráfica, que vai fazer a impressão e depois toda a logística de distribuição e a aplicação do exame para todos os estudantes. Então não existe a perspectiva de nenhum impacto na realização do Enem e nem de nenhum outro exame e avaliação que estão previstos agora para o segundo semestre, como o ENAD, o Revalida, o Enseja. São várias aplicações previstas e todas elas com um cronograma muito bem estabelecido e com todas as etapas sendo monitoradas e acompanhadas. Nós temos reuniões de pontos de controle praticamente diárias de acompanhamento de como que estão evoluindo esses exames e avaliações dentro do INEP. Ministro, eu pego daqui do estúdio em São Paulo. Quando a gente fala do nome do Danilo Dupas, a gente se lembra também daquele episódio em 2021, quando ele, semanas antes da aplicação também da prova do Enem, enfrenta uma debandada de servidores, justificando fragilidade técnica e administrativa da gestão de Danilo Dupas. Esse evento chegou a ser conversado quando o senhor assumiu o ministério com ele e problemas semelhantes também foram identificados agora? A gente acompanha desde o início, né? Eu já na Secretaria Executiva do Ministério da Educação já acompanhava todos os assuntos relacionados ao INEP, ao Enem. É importante a gente entender, né, que o Danilo ele traz para o INEP uma perspectiva de como eu disse, né, um aprimoramento da governança. Então, a gente tem processos muito importantes lá no INEP que precisam ter transparência, governança e essa ação, né, do presidente Danilo de implementar mecanismos de governança, de integridade, sempre traz naturalmente um desconforto para aquilo como acontecia. Então, esse choque de gestão ele naturalmente agrada alguns e desagrada a outros, né? A gente tem uma equipe técnica do INEP altamente capacitada, são profissionais muito gabaritados, muito conhecedores do assunto. Agora, a gente não pode ficar dependente de pessoas. As instituições elas precisam ter essa tranquilidade de que numa transição, como vem acontecendo agora, né, de presidência, a gente garanta que os processos não dependam disso, a gente consiga tocar tudo aquilo que é importante para a sociedade brasileira de uma maneira republicana e institucional. Então, acredito que
todas aquelas acusações, né, que foram colocadas diante do presidente Danilo foram todas arquivadas, inclusive as denúncias que foram encaminhadas para a Comissão de Ética, as denúncias que foram encaminhadas para a Justiça, tudo foi arquivado, né? Então a gente tem muita tranquilidade do trabalho que foi feito. Acho que o presidente Danilo trouxe algumas inovações também para a atuação do INEP e acho que essa indicação do presidente agora, do novo presidente do Moreno, é uma indicação que traz também um conforto para os próprios servidores, na medida em que ele também é servidor da casa, profundo conhecedor dos processos, tem 38 anos de experiência à frente do INEP, um nome muito respeitado, um nome técnico, que vem também trazer a sua visão, né, para a continuidade desses aprimoramentos que a gente vem fazendo no INEP. Ministro, vou aproveitar a presença do senhor para perguntar sobre um assunto que está, imagino, preocupando muita gente nas universidades, mas com muita atenção na sociedade, que é um anúncio do governo de um bloqueio muito grande de recursos, liberando os 7 bilhões de reais. O governo ainda, o Ministério da Economia ainda não detalhou, mas já antecipou que saúde e educação devem sofrer um bloqueio significativo, até porque tem boa parte do orçamento nas mãos. Gostaria de saber se já houve indicação do quanto esse bloqueio vai atingir o orçamento da sua pasta e se o senhor vê risco para o funcionamento de órgãos, das universidades e de programas que estão sob a guarda do MEC até o fim do ano. Eu tenho acompanhado esse assunto bem de perto. Eu quero aqui já, inclusive, começar do fim para o início, deixar claro que não haverá absolutamente nenhum impacto para nenhuma universidade, nenhum instituto federal, não haverá impacto nas bolsas de pesquisa da CAPES. Nós temos algumas despesas no Ministério da Educação que ocorrem normalmente no final do ano, lá para o mês de dezembro. Esse bloqueio ele será colocado nessas despesas e tenho já conversado com o ministro Guedes, com o ministro Ciro Nogueira, e a gente tem justamente esse compromisso de buscar até lá essa recomposição desses valores para garantir que não tenha nenhum impacto na educação. A gente tem que entender, né, o contexto que a gente viveu no país, né, um contexto de pandemia. A gente olhando hoje os resultados econômicos que a gente tem no mundo e no Brasil, a gente vê que a gente teve políticas econômicas e sociais muito acertadas nesse período. Hoje mesmo saiu uma matéria na Reuters dizendo que as perspectivas são muito sombrias para o mundo, né, caso essas avaliações se concretizem, né, se espera aí uma crise no mundo, uma recessão no mundo, uma das piores praticamente no último meio século. E a gente vê, né, que essa mesma matéria cita que Brasil é uma das exceções, que está na contramão desse movimento de recessão, né? Nós temos aí perspectivas de inflação para esse ano, uma inflação com a redução, quando a gente compara, por exemplo, com a inflação de 2015, que era uma inflação de mais de 10%, e a gente está caminhando para uma previsão de 7%, uma redução de 28%, enquanto a gente vê outros países, como o próprio México, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, com taxas de crescimento, quando comparadas a 2015, muito significativas, né? Só para título de exemplo, Reino Unido com 3.300% de aumento da inflação. A gente tem um desemprego reduzindo aí com praticamente mais de 4% de redução do desemprego em um ano, aumento do investimento externo no país, a diminuição da relação dívida-PIB. Então, a gente tem um cenário que nos permite agora, saindo desse cenário de pandemia, né, e de dificuldades, nos permite discutir uma ampliação do orçamento da educação para os próximos anos, né? Inclusive outros modelos de financiamento para o próprio ensino superior. Ministro, perdão, né? mas só para deixar claro, esse bloqueio que foi feito agora pelo governo, ele foi feito para atender ao teto de gastos. Então, não interessa quanto a nossa arrecadação esse ano, por exemplo, ela vai subir, porque essa necessidade ela vai seguir. O que o senhor está dizendo é que vai haver uma necessidade de bloqueio, mas o senhor está confiante que até o final do ano dá para liberar. Mas aí eu reitero, o MEC já sabe o quanto vai ter que bloquear nesse primeiro momento? Então, a gente não tem o dado exato ainda, né? A gente está conversando sobre isso, mas o que eu disse é que esse bloqueio ele vai ser feito numa despesa que acontece no final do ano. Tá. E até lá a gente vai ter o espaço, e é isso que eu tenho conversado já com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Ciro Nogueira,
para a gente buscar justamente essas alternativas. Porque no final do ano acontece muito aquele balanço, né, do governo. Então, a gente olha aqueles ministérios que tiveram alguma sobra, alguma política que não foi executada e redireciona para aquelas políticas prioritárias, né? Então, é esse o movimento que está sendo feito e, como eu disse, assim, não haverá um centavo de impacto para nenhuma universidade pública, para nenhum instituto federal e para nenhuma política que tenha a sua execução agora prevista até outubro. Ótimo. Ministro, obrigada pela disponibilidade, pela entrevista. A gente segue aqui com outros assuntos. Até uma próxima.